Olá pessoal, como havia prometido então de gravar uma mensagem, uma vez que nós estamos impedidos de estarmos juntos como igreja, e aí eu gostaria de refletir então sobre esse momento que estamos vivendo, esse momento que o mundo está passando por essa crise, por conta desse vírus que tem assolado muitas vidas, e há um grande temor sobre tudo que pode ainda acontecer em meio a tudo isso, tanto que muitos países têm trabalhado para conter essa disseminação. E aí tem sido fechado praticamente tudo que não tenha relevância assim, para a vida da sociedade. Vimos também que as fronteiras foram fechadas, muitos eventos foram cancelados, escolas, faculdades, enfim. Tem sido proibido o ajuntamento de pessoas e alguns países até mesmo quarentena obrigatória, né, para tentar impedir a disseminação então, desse vírus. E a coisa assim não é para menos, porque milhares de vidas foram ceifadas em todo o mundo. E para piorar, nós não temos ainda a notícia de uma vacina que possa conter, que possa proteger a população. E além do mais, temos a questão também dos problemas econômicos, que certamente vai atingir a maioria. Muitas pessoas vão sofrer por conta disso tudo. E a coisa só se agrava porque em meio a tudo isso, nós temos que conviver, por exemplo, com fake news. Temos que conviver então com aproveitadores, pessoas que estão querendo enganar outras pessoas em meio a tudo isso. E até mesmo alguns pastores que se recusam a fechar seus templos, porque acredita que o ajuntamento de fé é uma das formas de poder passar por tudo isso. E graças a Deus, assim, eu louvo muito a Cristo por causa da nossa mentalidade como igreja, porque a nossa igreja entende que é possível ser igreja, apesar de não estar no templo, é possível ser igreja estando em casa. Não que eu esteja diminuindo o valor de estar reunido no templo, mas uma coisa é quando não tem impedimento algum para estarmos juntos no templo e a pessoa decide então não ir, decide ficar em casa. Então isso é uma situação que tem que ser refletido, que está errado. Mas outra coisa é um momento como esse que estamos vivendo, na qual há impedimentos, na qual não podemos estar juntos, não podemos estar num grande ajuntamento. Então você tem que ser igreja em casa, você marido, ser igreja com sua esposa, ser igreja com seus filhos, você esposa, ser igreja com seu marido, ser igreja com seus filhos, vocês que são filhos, ser igreja com seus pais. E aí eu trouxe um texto para a gente refletir, que tem muito a ver com esse momento, que nos ajuda a embasar bastante esse momento que estamos vivendo, que é Lucas, no capítulo 21, do verso 5 em diante. O versículo 5 de Lucas 21 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus então, ele, aproveitando desse momento, ele traz uma mensagem escatológica sobre alguns eventos que haveriam de acontecer, que hão de acontecer. E aqui é perguntado a Jesus qual era o momento exato, quando é que essas coisas haveriam de se dar. Versículo 8 diz: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. É interessante olhar aqui para o versículo 8, porque percebemos a onisciência de Jesus, na qual ele revelou coisas que haveriam de acontecer, com a precisão que haveriam de acontecer. E precisamos lembrar que nesse ponto da história, Jesus tinha um grupo de discípulos ainda muito pequeno. Não tinha assim como calcular que chegaria um tempo que Jesus ganharia o nome que ganhou, se tornaria o símbolo que se tornou, a ponto de surgir então pessoas querendo se passar por ele. Ora, somente Jesus sendo de fato Deus é que poderia então nos trazer essa revelação. Se Jesus não fosse Deus, esse movimento que ele criou aqui já teria sido sufocado logo após a sua morte. Porque ninguém queria se passar por uma pessoa que foi morta e derrotada e que não era Deus. Então somente Jesus sendo Deus é que poderia então causar este efeito, enfim. E desde então, desde a revelação de Jesus, a história mostra como surgiram várias pessoas dizendo ser Jesus. Inclusive no Brasil temos um que diz ser Jesus e que tem inclusive seus seguidores. Mas Jesus diz aqui no verso 8 para não seguir tais pessoas. Até porque a vinda de Jesus não será uma coisa localizada, não será em uma região específica, não será em um país específico. A Bíblia é clara ao dizer que a vinda de Jesus
todo olho o verá. Jesus virá então numa glória divina, numa glória celestial. Não será então um evento assim localizado. E pelo que fica claro, saber a data exata de quando Jesus voltará não é uma coisa importante do ponto de vista das Escrituras, tanto que Jesus não revelou quando se daria este momento. Até porque muitas pessoas acreditam que, se soubesse, portanto, o momento que Jesus voltaria, elas haveriam então de se preparar para este momento. Só que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, não é aquele que visa se preparar caso saiba o momento exato que Jesus vai voltar. Não, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele está preparado todos os dias. O religioso é aquele que, quando sabe de um evento escatológico, quando algum falso profeta, por exemplo, diz que Jesus vai voltar, então o religioso é aquele que se prepara para este momento. E a história mostra muito isso. Nesses últimos dias eu tenho visto assim, muitas pessoas postando mensagens bíblicas, mensagens sobre Deus. E claro que isso é muito bom, né? Não sou contra esse tipo de coisa. Mas a minha pergunta é, por que não postavam essas mensagens antes? O que leva a pessoa apenas em momentos de caos, em momentos de crise, em momentos de pandemia, levar as pessoas a postar mensagens desse tipo? Porque em outros contextos a vida que segue e ninguém parece se importar muito em falar sobre Deus. Então, é por conta dessa sensação de fim de mundo, é por conta dessa sensação de apocalipse, que a humanidade está chegando ao fim, que muitas pessoas querem se voltar para Deus, que muitas pessoas então buscam refletir em Deus. E em dias normais parece que a coisa não precisa dessa ênfase toda em Deus. Tenho conversado com algumas pessoas nesses últimos dias, e o que é que eu tenho feito diante desse momento de quarentena, desse momento dessa possível sensação de fim de mundo, que o mundo vai acabar? Como eu tenho intensificado minha relação com Deus? Eu não tenho feito nada diferente daquilo que costumo fazer. A minha vida com Deus continua do mesmo jeito. Tenho buscado a Deus da mesma forma como buscava antes. Porque não faz sentido intensificar a minha busca por Deus agora e em dias normais viver de uma outra forma. Minha vida com Deus continua exatamente a mesma. Eu não mudei em nada. Continuo orando, continuo estudando a palavra do mesmo jeito que eu já fazia antes, porque assim tem que ser a vida do cristão. Devemos lembrar daquela parábola de Jesus de Mateus 25, das 10 virgens que esperavam então o seu noivo. 5 delas eram prudentes, eram sensatas, e 5 delas eram insensatas. Diz lá o texto que o noivo estava demorando a chegar, elas acharam isso e dormiram. Só que o noivo chega então próximo lá da meia-noite. E 5 noivas sensatas, 5 noivas prudentes, tinham azeite para colocar na sua candeia. As outras 5 não tinham azeite para colocar na sua candeia. Então elas saíram em busca, elas foram comprar, ou seja, elas foram se preparar para o noivo. Diz o texto bíblico, então, que o noivo chegou, entrou para o banquete com as 5 noivas prudentes, e as demais, depois que conseguiram comprar o azeite, chegaram, mas as portas estavam fechadas. Elas bateram, elas clamaram, mas não podiam, portanto, mais entrar. Jesus está falando do cristão, aquele que tem que ser a noiva. Você tem que estar preparado com azeite para a sua candeia, e não apenas caso saiba que o noivo está para chegar. Até porque não sabemos quando será a vinda de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, então nós temos que estar preparados e não apenas intensificar a nossa vida com Deus no momento escatológico, no momento apocalíptico, em um momento que o mundo está prestes a acabar, que eu sei que Jesus vai voltar, aí sim voltarei os meus passos para Jesus. Essa não é a visão do cristão. O versículo 9 diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, verso 10, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Então veja bem, Jesus fala aqui sobre guerras e revoluções. E é interessante observar que esse era um assunto impensável no contexto histórico na qual Jesus vivia. Por quê? Porque o mundo romano havia acabado com todas as guerras, com todas as revoluções. Então parecia uma coisa irreal o que Jesus disse, que haveria de surgir guerras, que haveria de surgir revoluções, porque uma nação em sã consciência jamais, no contexto de Jesus, haveria de se opor a Roma. Ninguém haveria de causar uma revolução
contra Roma. Não tinha coragem, ninguém tinha como fazer. Então como é que alguém imaginaria que um dia Roma haveria de cair, se não fosse realmente alguém que fosse Deus e pudesse então ter o olhar do futuro e revelar o que haveria de acontecer? E como bem disse Jesus, tempos depois, Roma caiu. Guerras passaram a surgir, guerras foram travadas desde então. Nós tivemos na história 2 grandes guerras mundiais e fora todas as outras guerras que já aconteceram, que acontecem ainda em nossos dias, que tem assolado então a vida humana. Somente um Deus poderia saber de tudo isso que haveria de acontecer. E Jesus, portanto, ele está aqui revelando todas as coisas que haveriam de acontecer. Fazer guerra contra Roma, no contexto de Jesus, era algo impensável, mas Jesus, sendo Deus, sabia de todas as coisas. O versículo 11 de Lucas diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, veja bem, terremotos. Fiz uma pesquisa rápida assim na internet e vi que a cada ano ocorre em média 17 terremotos com magnitude igual ou superior aos 7 graus na escala Richter. Ou seja, terremoto é algo que acontece todo ano. Terremotos numa escala maior, ele é mais raro, mas todo ano acontece. Aquilo que Jesus diz aqui no verso 11 é algo que tem se cumprido ano a ano. E Jesus continua dizendo no verso 11, epidemias e fomes em vários lugares. E parece que essa descrição do verso 11 é o que mais tem a ver com o nosso contexto atual, com o momento que estamos vivendo aqui. E fala que o mundo viverá epidemias, o mundo vai passar por grandes fomes, vai passar por morte por conta dessas epidemias. Se você olhar para a história na Idade Média, o mundo viveu aquilo que ficou conhecido como a peste negra, né? Que foi uma pandemia que matou muita gente naquele momento histórico. E desde então, desde que Jesus então proferiu tais palavras, muitas epidemias, muitas pandemias têm surgido, têm ceifado a vida humana, têm gerado caos então na sociedade, têm abalado a economia, têm gerado a fome e outras mortes têm surgido a partir de então. E aí, diante disso tudo, se você continuar lendo o texto, tem muitas outras coisas que Jesus vai dizer. Mas até aqui, nós já temos o suficiente para uma reflexão. O que devemos fazer então em dias de coronavírus? O que devemos fazer então em dias de caos, de crises como esse que temos vivido, como esse que temos atravessado? Nesse texto, Jesus ele profetiza, ele revela aquilo que haveria de acontecer. Não existe nada na Bíblia que dê a entender que um dia o mundo ficará sem tais calamidades. Não existe um texto que diz isso. Somente no governo de Cristo, quando Cristo estiver reinando sobre todo o mundo, é que o mundo será diferente dessa realidade que temos vivido hoje. Tudo o que Jesus disse que haveria de acontecer tem acontecido no decorrer das eras. Tudo. Ou seja, nós devemos acreditar nas palavras de Jesus. Nós devemos acreditar na revelação de Jesus. Outra coisa interessante do verso 9, quando diz: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, pois o fim não será logo. Ou seja, esse verso 9, ele fala sobre o fim. Haverá um fim para todas as coisas. Claro, não estamos aqui dizer que o fim já está acontecendo. Não estou dizendo que o fim já vai ser na próxima semana, próximo mês ou ainda este ano. Mas é fato que a Bíblia diz que tudo terá um fim para todas as coisas. Nós estamos caminhando para o fim de tudo. E Jesus, ele acertou em tudo aquilo que ele revelou até então. Então, se Jesus acertou que ia ter terremotos, que ia ter guerras, que ia ter epidemias, que ia ter mortes, que ia ter fomes, então Jesus também, certamente, acertou quando diz que tudo caminha para um fim. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Uma segunda coisa que podemos fazer em meio a tudo isso é entender que tudo isso é uma verdade, que nós somos de Deus e que nós dependemos, portanto, de Deus. Nós temos visto um vírus que tem abalado o mundo. E não é para menos. É um vírus letal. Não tem uma vacina ainda. Temos um resultado de milhares de mortes por todo o mundo.
E aí, muito se especula quem é o culpado, que foi que causou isso, e aí vai surgir as teorias de conspiração, e claro, não é a minha intenção entrar nesse mérito aqui, mas independente de encontrarmos um culpado A, um culpado B, algo que eu posso afirmar, biblicamente falando, que todos nós somos culpados. Desde que Adão pecou, desde que o pecado entrou na humanidade, a humanidade tem seguido em pecados, a humanidade tem cometido atrocidades, a humanidade tem feito coisas horrendas que se opõem a Deus. Portanto, desde então, a humanidade tem sofrido por consequência do pecado. E aí o homem tem vivenciado então todo esse momento de caos, todo esse momento de terror. Na Idade Média, quando surgiu a peste negra, se dizia, portanto, que era o juízo de Deus, que era a ira de Deus contra o pecado humano. E não há quem falte em nossos dias também vai dizer que um vírus como esse também é a ira de Deus. E aí ficamos a pensar, é a ira de Deus? Deus está derramando a sua ira? Deus está castigando a humanidade por conta dos seus pecados? Eu prefiro pensar que o que tem sido derramado não é a ira de Deus, é a ira do homem contra o próprio homem. É o pecado do homem que tem causado todas as coisas. Precisamos entender que tais eventos, eles são inevitáveis, mas nós temos uma notícia boa, porque se você pegar o versículo 28 de Lucas 21, diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós vamos conseguir vencer esse momento. A história mostra que já foi vencido a peste negra, a AIDS foi vencida de certa forma, tantas outras epidemias e pandemias foram vencidas, e esse certamente também vamos vencer, com fé em Deus. Só que outros males vão surgir, outras coisas vão acontecer, e aquilo que Jesus disse de fato está acontecendo. E a mensagem de Jesus é que devemos nos alegrar. Não é você se alegrar por conta do corona. Não é você se alegrar por conta das mortes das pessoas. Não é se alegrar pelo abalo econômico, pelo abalo financeiro. Aliás, nós temos que lamentar por tudo que está acontecendo. Aliás, não é apenas lamentar, mas nós temos que tentar ajudar uns aos outros. No que depender de nós, temos que lutar para minimizar a dor das pessoas que estão a sofrer em meio a tudo isso. No que depender de nós, nós temos que lutar para evitar o mal na vida das pessoas. Mas quando Jesus disse que nós devemos nos alegrar, é porque tudo o que ele disse está se cumprindo, inclusive está se aproximando o momento da nossa redenção. Ele diz: alegrai-vos por isso, porque a vossa redenção está chegando. Em outras palavras, cada catástrofe que acontece no mundo com o passar das eras é o cumprimento daquilo que Jesus disse. E se todas essas catástrofes têm acontecido de acordo com aquilo que Jesus disse, então o verso 28 também haverá de se cumprir. Ou seja, a nossa redenção está se aproximando. Jesus vai voltar e todos nós estaremos livres um dia dos efeitos da guerra, da peste, da fome, desse dilacerar das nações. Jesus vai voltar e haveremos de viver eternamente com Ele, livres de todo esse mal que assola o mundo. Esse é o desejo de todo cristão, não que o mundo passe por isso, mas que o cristão possa viver eternamente com Deus. Tudo o que Jesus disse está se cumprindo. E se tudo o que Jesus disse até aqui está se cumprindo, também vai se cumprir a sua volta, a sua redenção em nossas vidas. O que temos que fazer, portanto, em meio a tudo isso, entendendo que tudo isso é uma realidade, que tudo isso é uma verdade revelada por Cristo, a nossa postura é orar. Orar pelo mundo que está sofrendo, orar por nossas vidas, pelos nossos familiares, amigos, enfim, mas orar pelo mundo que tem passado por tudo isso. Temos que tentar também fortalecer uns aos outros em meio a tudo que tem acontecido. Ainda que estejamos distantes uns dos outros, devemos aproveitar este momento, usar as redes sociais, usar o WhatsApp, usar os mecanismos que temos ao nosso alcance para estarmos juntos através desse mecanismo, para ajudar as pessoas. Ainda não se pega corona pelo contato virtual. Então, igreja,
Aproveite este momento de estar junto, atue na vida uns dos outros. Cumpra todos os protocolos que têm sido estabelecidos. E se Deus quiser, logo, logo, a vida voltará ao normal. Nós estaremos juntos, vamos conviver juntos em sociedade, amando a Deus, servindo a Deus, amando ao próximo, servindo ao próximo e sendo igreja de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.